Bom dia, amigos. Mais um vídeo de Filosofando Yoga. E hoje o tema é asanas, posturas de yoga. Um tema que eu já abordei aqui, inclusive, falando sobre várias escrituras sobre Hatha Yoga e que definem quantidade de asanas, descrevem como fazer esses asanas, algumas bastante antigas, né, antes do século XV. E depois o acréscimo e o aumento com o tempo de inclusão de novas posturas na prática de yoga. Mas um outro assunto que é interessante a gente ver é que quando eu fui para a Índia conhecer meu mestre, Yogi Surajnath, nós fizemos práticas na parte da manhã, no seu templo, no seu mate, né? Fizemos 8 posturas. E eu fiquei espantada, assim, por ter uma prática tão curta. E eu perguntei ao meu guru, Yogi Surajnath, que é um mestre de Hatha Yoga, da tradição Nat, que é uma tradição dos Yogi Siddhas, que foi o maior divulgador, né, das práticas de Hatha Yoga. Por que uma quantidade tão pequena? Achei pequena, e ele me explicou exatamente que eram as posturas essenciais para ativar os chakras, né? Alguns eram mudras, não eram só posturas, existe uma diferença da postura para o mudra, em termos de energia e ativação da energia, que não havia necessidade de se fazer uma prática de 30 posturas, 15, 20 posturas, né? Numa única aula, num único momento no dia, fazer tantos asanas. E hoje a gente vê que a maioria das práticas dos professores, e talvez esse vídeo venha a questionar ou incomodar até mesmo, a intenção não é que seja um incômodo, mas uma reflexão, né, da quantidade de posturas. Hoje a gente vê que a maioria dos cursos de yoga e das práticas se revestem de muitas asanas, quase que praticamente sem muita permanência de tempo nessas posturas, um encadeamento de posturas, uma sequência de posturas, um pouco diferente do conceito de como era praticado o asana na antiguidade, na origem, que não era a quantidade de posturas, mas sim o tempo de permanência nas posturas. E a minha prática com o Yogi Surajnath era feita na parte da manhã, com 6 posturas. Inclusive eu publiquei hoje essas posturas, e algumas são mudras, e com o tempo aumentando de permanência dentro dos asanas. Então a prática não era aumentar a quantidade de posturas, mas era procurar ficar um pouco mais de tempo na permanência dessas posturas, com a respiração correta, com a concentração correta, com a mente totalmente absorta dentro da postura do yoga. E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, que é sobre a questão de que menos é mais, e também que as pessoas às vezes tratam as posturas de yoga como performance. Então, quanto mais difíceis, significa que você consegue superar alguma coisa em você. E aí eu falo que entra o ego também das pessoas que ficam buscando mostrar para si mesmo, para os outros, que conseguem fazer coisas mirabolantes, e fogem completamente do objetivo dos asanas, que é um trabalho interno, é um trabalho de benefício aos chakras, às energias que circulam no seu corpo, de canalização da energia no canal central, o Shumna, que é a energia vital, passar para esse canal central, que é no centro da coluna. E o objetivo, claro, é que menos é mais, né? Às vezes você faz uma sequência menor, que não precisa ser somente de 6, poderia ser até mais de 6 posturas, e que elas se complementem entre si e que ativem as regiões que têm que ser ativadas e traga bem-estar para que no final você entre no processo de meditação, que é o objetivo. O asana é uma preparação do corpo para depois entrar na meditação. Essa é a origem da Hatha Yoga, essa é a origem das práticas de asanas, onde eu falo que não é a quantidade, sim a qualidade do que se faz. Hoje a gente vê diferente porque o mercado pede diferente, porque as pessoas estão voltadas a mostrar quantidade, diversidade, e o simples não é mais o objetivo. O complexo se tornou atrativo e o simples não.
E está na hora da gente refletir um pouco sobre isso, se a gente quer ser objetivo, de trazer resultados internos com a prática de yoga. Um beijo para vocês, beijos no coração.